Muito que bem, senhoras e senhores, meu nome é Vitor, estamos aqui em mais um episódio desse Jornal. Vamos aqui agora falar sobre a rodada 6 da Champions, né? Ela aconteceu hoje, teve alguns jogos aí bem interessantes, tá? E vamos falar aqui sobre como é que foi essa rodada aí. Bom, antes, deixem um like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e fiquem ligados aí nos próximos episódios. Bom, a gente teve então a rodada 6, começando ontem com. Alguns jogos eu vou realmente pular porque, cara, não faz tanto sentido eu falar, porque eu confesso que não fui buscar mais informações, né? Porém, são times que eu fico mais tranquilo de falar, porque de não citar, porque eu já justamente falei ali no episódio da Champions, tá? É válido citar que o episódio da Champions eu falei apenas da tabela, da posição da tabela e dos times que participam e do que eu espero. Porém, tá atualizadinho, tá? Então, meio que eu não precisaria, por exemplo, falar que o Dinamo e o Celtic empataram, sendo que eu já falei a posição deles ontem, né? Então tá tranquilo. Ontem não, no último episódio, mas enfim. Bom, a gente teve então o Liverpool ganhando do Girona de 1-0, tá? Cara, o Liverpool mais uma vez. Tá, esse jogo foi ontem. O Liverpool mais uma vez mostrando que tá aí pra ganhar, tá? Tá aí pra ganhar. É claro que o Girona não é algo que você vai falar, nossa senhora, mas também que time que tá pegando time grande, né? É um ou outro. No máximo a Juve, né, que pegou o City. E justamente também o contrário, né? Mas assim, o Leverkusen também pegou a Inter, e a gente vai falar também sobre. Mas assim, o Liverpool acabou de ganhar do Girona, tá? E realmente, cara, vem mantendo ali essa hegemonia do campeonato, né? Tanto na Premier League quanto na Champions. É um clube que a gente com certeza vai ouvir falar mais. Vai ouvir falar mais e vai ser um time chatinho aí no campeonato. Bom, aí o Stade Brestois ganhou do PSV de 1-0. PSV que caiu, hein? PSV caiu de rendimento, cara. Eu esperava muito mais. O Bayern meteu 5 no Shakhtar, tá? A gente teve aqui gols Ó, do Leimer, do Miller, 2 do Olise e um do Musiala, que também é um baita no jogador, fez o gol no final. E a gente teve então essa goleada do Bayern, tá? O Bayern que, mano, é absurdo. Sempre não é algo tão, tão atípico, né? Você vê o Bayern metendo goleada, cara, é um time que é um absurdo, mano. É um time que é impressionante. Bom, aí também a gente teve ontem, né? A gente teve Clube Brugge ganhando de 2-1 do Sporting, tá? O Sporting que não vem tendo bons resultados também, era de se esperar que fosse algo melhor. Aí você teve o PSG metendo 3 no Salzburg, só que assim, né? É, O PSG metendo 3 no Salzburg ainda nem tá na zona de eliminatórias. Então, assim, claramente a situação do PSG está difícil. Ela é uma situação bem complicada, bem delicada. Tem que ter uma reunião ali do clube para falar, meu, o que tá acontecendo? É claro que, nossa, você esperar muito do Dembélé de atacante é meio que se esperar que seja ruim, né? Mas é inacreditável aí a situação que o PSG se encontra. Mesmo ganhando, não tá tranquilo. Bom, a gente também teve o Aston Villa metendo 3-2 no Leipzig, tá? O Aston Villa que eu quase não citei, na verdade, no último episódio de Champions. Mas, cara, vem aí sendo um time chato, tá? Vem aí sendo um time que vem perseguindo. É claro que não tá tão bem assim na Premier League, tá claro, G6, mas tá atrás, por exemplo, do Nottingham Forest, que é horrível, né? Mas, enfim, é um time aí que tem tudo pra ir longe também na Champions, né? Com certeza, até porque tá em quinto colocado, então é de se esperar alguma coisa nesse sentido. Bom, aí a gente também teve o Leverkusen metendo 1-0 na Inter. E, cara, isso é inacreditável, sabe? E isso é inacreditável. Eu não vou falar que surge, porque já surgiu ano passado, quando foi campeão invicto da Bundesliga. Mas, assim, tem-se um time que, cara, tá aí pra afetar time grande, cara. Olho no Leverkusen, tá bem na classificação. O trabalho do Xabi Alonso vem sendo impecável até aqui. Perdeu pro Atalanta naquela final lá, mas eu não lembro qual campeonato que era. Mas perdeu aquela última final A última final que eles disputaram.
perdeu pra Atalanta, mas assim, goleado, inclusive, mas é um time que vem sendo, cara, deve ser observado, tá? Não só, claro, o time, os jogadores, o elenco, a união, como também o Xabi Alonso, que, cara, é impressionante, é inacreditável. Ele que montou esse time, ele começou com esse projeto e vem dando super certo, vem sendo um time aí com bastante potencial e que vai chegar muito longe, com toda a certeza do mundo. Leverkusen é gigantesco. E a Inter eu também espero que vai chegar grande, cara. A Inter vai chegar grande, tá numa posição até considerável, tá? Não é muito de se reclamar. É, é claro que eu esperava que tivesse com um rendimento melhor, né? Já que é a Inter, pela, pelo elenco, que é muito forte. Mas assim, tá tranquilo ainda, tá? Não tá tão, não, é uma situação tão ruim. Não é que nem a situação, por exemplo, do PSG. Bom, a gente teve o Real finalmente ganhando do Atalanta, num jogo bem complicado, num jogo bem difícil, tá? O Mbappé, cara, e eu vou falar aqui, mano, o Mbappé, ele não tá. Ele vai demorar um tempo pra se acostumar no Real, cara. Ele vai demorar um tempo. É impressionante, né, cara? Como que toda contratação fortíssima de mercado parece que o mundo, não só o De Jong, mas o mundo zica, né? É impressionante. Messi vai pro PSG, é um fracasso. Aí a conjuntura do time do Neymar, do Messi, Sérgio Ramos, esses caras, é um completo fracasso. O Mbappé no Real, a princípio, vem sendo algo médio, mediano. Que isso, cara? Que tá acontecendo, mano? A gente até gravou um episódio, né? Acho que era os Galácticos do Real, uma coisa, as Estrelas do Real, uma coisa assim. A gente gravou um episódio falando só disso, né? Falando que, pô, o Real vai vir forte, que você tem o Mbappé aí disputando titularidade o cacete. Vem pra ser titular. Mesmo ruim. Porque quem tá na reserva dele é o Endrick, tá? E o Rodrigo eu acho que sai, eu acredito que não fica não. Mas é impressionante como que a zica ela surge daí, né, cara? E não tem condições. Mas eu acho que o Real ele vai com certeza se restabelecer. É um time gigantesco, é um time com uma qualidade enorme, é um time que, pô, pelo amor de Deus, né, mano? Se a gente vai falar de identidade do Real Madrid na Champions, é um completo erro. Não, não pode acontecer algo desse sentido, tá? É claro que a gente precisa falar que é um time que a camisa ela pesa. A camisa do Real, ela pesa. E pesa muito. A gente já viu, por exemplo, naquela semifinal contra o Bayern, a outra contra o City. Cara, o Real é embaçado. O Real ele cresce, seja pela sua torcida, seja pela sua relevância no campeonato, historicamente falando, né, por ídolos que já passaram e vestiram a camisa desse clube, o que for. Alguma coisa faz esse clube crescer e você pode ter certeza que estão ruins agora, mas eles vão recuperar. Vão recuperar. Bom, a gente tem o Atlético de Madrid ganhando de 3-1, tá? Do Slovan Bratislava. A gente tem o Lille ganhando de 3-2 do Storm. O Benfica empatando com o Bologna. O Milan ganhando do Estrela Vermelha por 2-1. O Barça ganhando do Borussia por 3-2. Foi um jogaço. Jogaço. Mais um gol do Rafinha. Tá o Rafinha aí jogando demais, demais. Além de dois, o Ferran Torres. E que também, pelo amor de Deus, você vai falar de Ferran Torres, mano. Claro que ele é reserva, né? Mas ele é. Ele tem uma estrela, né, mano? Que é impressionante. Gosto muito dele, cara. E na Champions tá bem, tá? 3 partidas, 2 gols. Claro que o 2 foi hoje, mas ele é um jogador bom. Eu gosto do Ferran Torres. Bom, aí se a gente for falar mais, a gente vai ter então o Feyenoord ganhando de 4-2 do Sparta. A gente também tem. É... Peraí. Aqui. A Juve ganhando de 2-0 do City. Cara, o que tá acontecendo com o City, rapaziada? O que está acontecendo com o Manchester City? É muito difícil de entender. É muito difícil de entender, porque os resultados não estão aparecendo. Sabe, já faz umas 10 partidas que o City ele vem tendo um resultado. Não falo nem resultado, eu falo
Demonstra demonstrações de futebol péssimas, péssimas, tenebrosas. E o Guardiola ele tenta arrumar essa equipe tenta motivar eles, mas, cara, claramente não está indo. E você me falar que não tem material humano, você tá de brincadeira, né? Você tá de brincadeira, né? Rubem Dias, Akanji, Bernardo Silva, Ake, De Bruyne, Haaland, Phil Foden, Grealish, pelo amor de Deus, cara. Doku também. É, é uma equipe muito forte, mas que o resultado não vem sendo transparente ao futebol, tá? Transparente ao elenco em si. Tem que mudar. Tem que mudar, precisa mudar. É aquilo, né? Tem uma coisa que o City ele não tem a camisa. Isso a gente pode falar no aspecto Champions. Ganhou a primeira agora, né? Não é que nem o Real. Mas o City tem tanto poder ofensivo quanto o Real, tá? Eu acho que o Real, hoje ele tem um elenco melhor. Hoje ele tem um elenco melhor. Mas o City é tão forte quanto, cara. O City tem capacidade, sim. Pô, você tem uma máquina de fazer gol. Você tem o Haaland sendo ali o centroavante, sendo ali o 9, né? O 9 ali, principal. Cara, é surreal. O Haaland, ele é de uma qualidade absurda. Absurda. E eu tava até com saudade mesmo de falar da Champions, porque a gente já faz bastante episódios que a gente não fala sobre Champions, né? Porque realmente tava meio parado, não valia tanta pena fazer. O futebol brasileiro tava pegando fogo, tanto a Série A quanto a Série B, quanto a Libertadores, quanto a Sul-Americana, tava, tava embaçado, tava muito mais interessante se acompanhar, tá? E a gente tava ainda se adaptando a esse novo modelo que a Champions vem seguindo, que eles colocaram bem mais clubes, vem. Agora não é nem fase de grupos ali mais, né? Nessa etapa. Então, muita coisa vem mudando da Champions e a gente ficou com um certo receio de já adotar, já chegar e falar. Eu acho que se bobear a última vez que a gente falou da Champions, ou foi no começo dela, ou foi no fim da última. Não sei dizer. Eu realmente não sei dizer aqui pra vocês. Mas faz um tempo, tá? Aí também tem, só pra encerrar, a gente também tem times como o Stuttgart ganhando de 5-1 do Young Boys e o Arsenal ganhando de 3-0 do Mônaco. O Arsenal que claramente, mais uma vez, vem mostrando que vai disputar alguma coisa, vem aí para pelo menos pegar uma semi, umas quartas. E o que eu acho muito interessante, é muito legal ver esse projeto deles voltando à ativa de novo, tá? Cara, assim, e aí é mais sobre a rodada 6, mas eu queria um pouco citar aqui a importância da Champions, tá? Cara, existe uma diferença absurda. A gente até poderia, até na verdade, dar um bom episódio pra gente falar sobre Libertadores e Champions, mas como eu já falei tudo sobre a rodada e esse ano não vai ter mais episódios, os episódios que vão ter esse ano já estão gravados, tá? Aguardem aí, a gente já vai postar já. E também eu vou dar uma explicada aqui nos últimos 15 minutos de episódio sobre como que vai funcionar o Desjorna, tá? Mas, enfim, vamos por partes. Cara, a Champions, ela é um campeonato, cara, que ela a gente pode falar que é o mais difícil do mundo. No contexto de ser um campeonato, de ser uma Copa, né? A Copa mais difícil do mundo, num contexto de que você tem os maiores clubes europeus disputando. E a gente sabe muito bem que, cara, o futebol europeu é diferente do futebol brasileiro, do futebol aqui da América do Sul. Tem uma diferença gritante, horrenda, porque a técnica, tudo. Não é querendo babar ovo de gringo, vocês sabem que eu não sou disso. Mas, cara, existe uma diferença gritante do futebol europeu, futebol brasileiro, futebol paraguaio, futebol argentino. É muito parte da organização, muito parte do dinheiro que eles em si têm. E, enfim, é claro que eu posso abertamente dizer que a torcida, o povo que valoriza e que ama o futebol brasileiro é muito melhor, é muito mais significante. É muito mais emocionante você ver uma torcida, por exemplo, de um clube brasileiro do que
uma torcida de um clube europeu, um clube português, espanhol, italiano e por aí vai, inglês. Existe essa diferença. E chamam, por exemplo, a Libertadores de La Bendita Copa Libertadores. Existe uma diferença, tá? Entre Champions e Libertadores, que ela é gigantesca. É claro que na qualidade ela tende a cair mais pro lado europeu. Isso muito se dá pelo dinheiro, isso muito se dá também porque a Europa é o sonho dos jogadores. Querendo ou não, os jogadores, eles. Quer dizer, se hoje eu não sei. Mas já foi. E você tem muitos jogadores vindo para lá graças ao dinheiro que eles têm para contratar. Isso é inegável. Isso não adianta a gente querer é, falar que não. É verdade, cara, é a verdade. O jogador brasileiro aqui, que ele surge aqui numa categoria de base de uma portuguesa, de uma Juventus da Moca, ele sonha em fazer uma carreira aqui no Brasil e ir para Europa. Ir para Europa. Seja para Europa, seja para a Arábia, né? Oriente Médio, onde ele vai conseguir muito dinheiro, tendo em vista que é para lá onde os grandes jogadores estão indo, né? Justamente por grana. Mas assim, a Europa sempre foi um sonho de consumo de vários jogadores e por isso que a Champions ela se tornou o campeonato que é, com a relevância que tem, porque você tem muitos jogadores BRs indo para lá, muitos, muitos, muitos e querendo e sonhando conquistar a orelhuda. Essa é a realidade, tá? A Libertadores ela não é tão forte no sentido mundialmente falando, ela não é tão forte, ela é mais assim reconhecida aqui na América do Sul mesmo, tá? Não é como, eu digo assim, é muito mais fácil um brasileiro parar de assistir o seu futebol para ver a Champions do que um português parar de ver o seu Benfica na Champions para ver uma Libertadores, um Botafogo e Galo na Libertadores. É muito mais difícil. Então, as questões aqui é que justamente os clubes europeus eles sempre vão ter maior relevância no sentido mundial, tá? Porém, cara, eu acho que tanto a Libertadores quanto a Champions, elas são bem emocionantes. E aí, partindo aqui, claro, para um lado um pouco mais torcedor, para um lado um pouco mais do coração mesmo, eu prefiro a Libertadores, tá? Pois é. Eu prefiro a Libertadores porque, cara, eu nasci na América do Sul, eu sou brasileiro. Ou eu nasci na América do Sul, duas, eu sou brasileiro. Três, eu sou santista, sabe? Eu quero ver o meu Santos disputando a Libertadores e buscando ganhar o título. É isso que eu quero ver. Champions pouco me importa. No sentido de que eu sou santista e eu prefiro muito mais a Libertadores. Mas é claro que eu adoro ver a Champions, eu gosto de ver os times, ver como que o futebol deveria ser jogado aqui, né? E além, claro, de algumas outras noções que eles lá têm muito de real, cara, de impedimento semiautomático, né? Todas essas questões aí de VAR, tudo que começou primeiro lá para depois vir para cá. Lá eles servem muito de exemplo, é por isso que eu gosto muito mais de ver, porque é como se você visse um futebol futurista, essa é a realidade, né? O que eu falo para vocês é o seguinte, e para quem não é mais leigo de futebol e não acompanha, enfim, né? O que acontece é o seguinte, cara, o futebol padrão, um time tem 11 jogadores em campo, né? 10 e o goleiro. Quando você pega um jogador aqui na América do Sul, um jogador aí no Santos, por exemplo. Não vou nem pegar o Santos, porque o Santos é fraco. Vou pegar, sei lá, mano, um Palmeiras, um Palmeiras. Cara, o Palmeiras tá aqui. A bola tá no Everton. Aí do Everton passa pro Gustavo Gomes. Aí Gustavo Gomes passa pro Mike ou pro Marcos Rocha. Aí o Marcos Rocha vai lá e inverte pro Caio Paulista. Pá. O Caio Paulista, ele tá aqui e ele vai fazer um lançamento pro Rony lá na outra ponta, te dá um receio. Te dá um receio. Você sendo torcedor de qualquer time, te dá um receio. Porque você sabe que as chances dele errar é alta. É altíssima, altíssima. Mesmo ele sendo lateral e isso ser a justamente uma das funções dele, fazer lançamento. Agora, a Champions, o futebol europeu é diferente. Então, quando você vê, por exemplo,
um City, tá aqui, pá, Rubem Dias, passa pro Ake, do Ake pro Akanji, na lateral direita tem o Walker vai, ele vai fazer um lançamento pra um Phil Foden, pra um Grealish, é de se esperar que ele vá acertar. Você não fica com tanto receio. Por isso, né, à toa que o futebol europeu ele é muito mais dinâmico. Ele é muito mais. Você tem uma variação de jogada muito maior, porque os jogadores têm uma qualidade muito maior. Muito maior. Não é querendo babar a bola de europeu, mas isso é porque é a verdade, cara. Isso é inegável, inegável. Não é à toa que você vê clubes brasileiros contra clubes europeus e você vê que é um completo absurdo. E não precisa ser nem europeu, tá? Não precisa ser nem europeu. Se você for pegar, por exemplo, o México, hoje teve Botafogo e Pachuca. O Botafogo tomou 3 do Pachuca, que tá em 16º colocado na Liga MX. Cara, isso é um absurdo. Absurdo. O que acontece com o futebol brasileiro quando ele vai lá pra fora? Por quê? Você sabe qual a última vez. Mano, todo ano tem um campeão da Libertadores. Todo ano tem um campeão da Libertadores. Você sabe qual foi o último campeão mundial brasileiro? Foi o Corinthians em 2012. Você tá entendendo aqui a questão? Cara, é visível. Você vê Fluminense tomando goleada do City na final. O Santos tomando goleada do Barcelona na final. O Santos com Neymar. Você vê Palmeiras passando vergonha em 2 mundial seguidos. Uma pro Oli e outra pro Chelsea. Você vê Flamengo perdendo pro Liverpool. É difícil, é muito complicado, tá? É muito complicado. O futebol, ele é diferente, o futebol europeu ele é muito mais forte, ele é mais qualificado do que o futebol sul-americano, tá? E eu falo pra você que vai demorar um certo tempo pros clubes aqui se acostumarem, tá? Ou se um dia vão se acostumar, mas enfim. Bom, Bom, gente, para encerrar, eu queria explicar aqui para vocês aqui como que vai ficar um pouco o The Journey. Eu sei que, claro, esse não é o último episódio. Esse aqui é o episódio 95. Ainda tem o 96, 97, 98, 99 e o 100, que é o The Journal Awards, tá? Já dando spoiler aqui. Mas olha só, a partir do ano que vem, dia 1 de janeiro, vai começar a nova fase do The Journey, tá? A gente vai mudar capa, a gente vai voltar, os integrantes originais vão voltar a participar. Da mesma forma que é, tudo, da thumb, vai mudar toda a cor do The Journal, eu não vou falar que vai mudar, tipo assim, o formato, porque o formato vai continuar o mesmo, só vai adicionar, a gente vai voltar a fazer no Spotify também o The Journal, vai voltar a postar lá, tentar apagar a conta atual e criar uma nova, e postar todos os 100 primeiros e depois mais os próximos. É muito legal ter mais essa opção aí para assistir. E E meio que a gente vai voltar ativa novamente, tendo os integrantes participando, né? E, enfim, vai mudar também capa, a gente vai entrar numa votação também, ver qual é a cor que vai ser definida, que vai ser o próximo ano desse jornal. O nosso planejamento, na verdade, era cada ano ter uma cor, tá? Então, por exemplo, ano 1, amarelo. É claro que pegou 2 anos, mas ano 1 e 2, amarelo. Ano 3, sei lá, roxo. Ano 4, azul. Ano 5, vermelho. A gente vai ver se vai fazer isso ou vai deixar uma cor fixa. A gente vai pensar ainda nisso, tá? Mas saibam que vem notícias muito boas por aí, tá? O Desjorna, ele é um lugar, cara, que é como se fosse uma conversa de bar de fato. Não tem profissionalismo, isso eu garanto pra você. Mas é só um bando de moleque falando de futebol, que gosta de falar de futebol. E usa aqui, né, o podcast como uma forma de espairar um pouco dos problemas, né? A gente pode usar o Desjorno aqui como uma forma de desabafar. Vocês viram eu desabafando muito com o Santos durante todos esses meses aí, tá? Esses 2 anos, né, a gente pode falar. E, cara, é um prazer falar aqui. É um desprazer falar do Santos, mas é um prazer falar aqui do Desjorna e cada dia mais estar aqui representando essa equipe. É, a gente, claro, a gente vai fazer ainda mais episódios. Esse aqui é só o 95, tá tranquilo. A gente vai fazer ainda mais 5, até chegar no último desse ano, que é o 100º.
vai ser o The Journal Awards, vai ter toda uma estrutura. Capa vai voltar, o Masson vai voltar a fazer a capa desse 100. E vai estar todo mundo junto, falando sobre os melhores jogadores do ano, tá? E, enfim, a gente vai fazer tudo pensando em vocês, tá? Eu peço desculpas se eu realmente acabo faltando um pouco com clareza ou sendo um pouco hipócrita, contrariando minhas próprias opiniões, mas ninguém é perfeito, né? E espero que pelo menos vocês tenham conseguido curtir um pouco sobre futebol, né? Mas enfim, gente, é isso aí. Vou encerrar o episódio por aqui, acho que já deu um bom tempo. Deixem um like, se inscrevam no canal, tá? Ativem as notificações e fiquem ligados aí nas próximas notícias, valeu? Até mais!